Todos nós, com o conhecimento que temos, reencarnamos com tudo o que precisamos para desenvolver a nossa missão. Aqueles que estão sempre, lamentando a solidão, nós sempre convidamos a fazer uma reforma íntima. Qual é o motivo da solidão? O motivo está nos outros ou em nós mesmos? Será que não somos nós que estamos nos escondendo do mundo? Será que nós não somos nós que estamos cobrando das pessoas o que nós não damos a elas? Como vencer as nossas dores sem vencer as nossas mágoas? Como querermos alcançar o reino de Deus se não aprendemos a respeitar a sua maior criação, que é o ser humano? Todos nós reencarnamos porque tínhamos alguma coisa a acertar. Estamos convivendo com quem nós devemos nos acertar, glorificando aqueles que estão se entendendo, se amando e se respeitando, e de alguma forma procurar ajudar aqueles que ainda não se entendem, porque não aprenderam o que é o amor, porque estão com dificuldades de vencer o orgulho, a prepotência e a sua própria maldade. As nossas encarnações, elas foram formadas pelas nossas necessidades. A nossa mente, aquilo que somos, embora tenhamos aprendido bastante coisa nesta encarnação, toda ela foi formada nas nossas vidas anteriores, as nossas convivências também no mundo espiritual durante todos esses milênios, onde cada um aproveita as oportunidades do mundo espiritual, quando estamos lá, do mesmo jeito que aproveitamos aqui no plano físico, quando estamos aqui. Do mesmo jeito que damos justificativas aqui no plano físico, colocando dificuldades para fazer muitas coisas ou impondo condições para poder fazer muita coisa, da mesma forma nós somos no mundo espiritual. Eu aprendi que dentro desse fim de ciclo, dentro dessa mudança cíclica planetária, Jesus, o Cristo de Deus, permitiu que todos nós reencarnássemos com tudo que nós precisávamos para poder quitar nossos débitos. Às vezes nós olhamos os outros e achamos que os outros são privilegiados, que os outros têm mais coisas do que a gente, e que se a gente estivesse no lugar dos outros, faria muito mais do que o que esses outros aí estão fazendo. A nossa falta, às vezes, de humildade, ela trabalha contra a gente na nossa própria redenção. Quando a gente se compara aos outros por aquilo que os outros não fazem, nós estamos podando os nossos próprios afazeres. Nós estamos deixando de fazer a nossa parte porque os outros que a gente acha que têm melhores condições não estão fazendo nada. Às vezes nós fazemos questão de esquecer que diante da vida eterna, nós vamos prestar contas apenas por nós mesmos. Eu não posso prestar contas por ninguém que está próximo de mim, por mais que eu os ame. Jesus diz que dá a cada um de acordo com as suas obras, e quando nós formos lá prestarmos conta de tudo que fizemos aqui e de tudo que nos foi dado aqui, nós vamos nos lembrar das palavras de Jesus na parábola dos talentos. Às vezes a pessoa recebe um talento, o que ela faz? Ela esconde o seu talento, ela enterra o seu talento. Ela vive na periferia das coisas, vive na periferia da sorte, vive na periferia da vida. A outros só entregues 2, 3 talentos. Tem gente que com um pouquinho de esforço
né, consegue multiplicar ou dobrar esses talentos. Tem outros já que recebem um talento e conseguem multiplicar esse talento por 10, por 20, por 1000. Tudo pelo empenho e pela vontade de cada um. Tudo que você precisava para reencarnar, você teve. Você não perdeu o conhecimento que você tem. Você, em espírito, você é exatamente desse jeito. E se você acha que outros são melhores que você, é porque você ainda não encontrou o seu amor próprio e não encontrou a razão da sua vida para você viver. Às vezes, nós precisamos projetar uma meta na nossa vida, mas principalmente viver o presente e empenhar 100% no presente momento, para alcançar esses objetivos do futuro. E tem que ser um futuro, inclusive, do plano espiritual. Por quê? É para lá que nós voltaremos, porque o nosso corpo, por mais que a ciência venha lutando, desenvolvendo tantos meios para que o ser humano consiga viver mais tempo, utilizando até de fórmulas ilícitas, utilizando até de meios que sacrificam a vida às alheias, chega um momento em que essas células elas não conseguem se regenerar. E um homem que consegue viver até 120, 140 anos, sem esse planejamento de vida espiritual da eternidade, ele sabe que aquilo que é do pó, aquilo que veio do pó, ao pó retornará. Aquilo que vem da terra se mistura com a terra e a terra os incorpora à sua vida. Aí nisso, nós vemos o Espírito que é eterno. Esse Espírito eterno, ele vai verificar que, às vezes, ele quis viver pelo resto da vida dentro de uma fantasia do qual ele não poderia manter. E que a realidade de todos nós, a nossa realidade espiritual, nos será dado sempre em conformidade à condição verdadeira que temos. Desenvolver a inteligência, mas ao mesmo tempo desenvolver o amor dentro de nós para balancear o uso dessa inteligência, para que essas encarnações elas não sejam improdutivas. E as encarnações se tornam improdutivas quando nós não trabalhamos a nossa intimidade dentro desse círculo ao qual convivemos. Muita gente deixa de socorrer seus irmãos com medo de perder o que tem. Muita gente se aproveita dos seus irmãos porque eles estão em desgraça, estão sofrendo, estão passando por momentos de extrema dificuldade, e aqueles que se acham mais espertos acabam infringindo uma lei muito grande, e uma das mais penosas do mundo espiritual, a lei da solidariedade. Observando a reação dos seres humanos ultimamente, dentro dessas aparentes tragédias onde o socorro eminente é a convocação aos seres humanos para que possam ajudar seus irmãos e não explorá-los. Diante disso, é importante cada um saber que tudo aquilo em que você se aproveita dos outros em ocasiões desses dilúvios que estão acontecendo no Brasil e no mundo, cada um se deparará com situações contrárias ao que estão hoje. Muitos desses que se aproveitam dessas doações que foram mandadas, desviaram, roubaram, passarão pelas mesmas situações dentro de uma próxima vida, ou até mesmo dentro dessa própria vida, onde a fome e a miséria irá lhe aparecer por querer se aproveitar da miséria com que as pessoas se depararam, os que perderam casas,
perderam tudo que tinham, até mesmo perderam seus bens mais preciosos nesses desenlaces coletivos para a vida eterna. Pobres desses que se fingem de inocentes, que fingem não saber das leis do universo, estes, pois, nascerão já passando fome no ventre materno. Esses, pois, que roubam as pessoas, serão roubados até mesmo quando estiverem dentro do ventre de suas mães. Nascerão em locais paupérrimos que viveram e vivem sob esse teto onde as pessoas iguais a eles ali realizam tais saques a tirar a esperança apenas para quererem se aproveitar de um momento de fragilidade que as pessoas estão passando. Aqueles que induzem as pessoas a cometerem tais delitos vão reencarnar com uma idiotia, ou seja, um bloqueio mental, aonde não conseguirão expressar uma só palavra. Apenas grunhidos, e nos seus olhos ainda mostrarão estado de revolta por estarem aprisionados em corpos que ali eles mesmos provocaram tais deformações em virtude do mau uso de suas inteligências, sempre querendo ganhar às custas da desgraça alheia. O universo, ele é justo e cada um paga por aquilo que faz. Observa-se que o planeta Terra está passando por seu momento mais delicado dentro dessa terceira geração de seres que estão aqui reencarnados e que serão levados, os falidos, aos planetas primários, onde começarão do zero a sua jornada, para que possam, daqui a alguns milhares de anos, se depararem com todas as situações ao qual eles se tornarão os soldados da luz contra as trevas que os seguirão, mediante as cobranças que suas almas ali os farão. Através da justiça divina, todos que hoje clamam por justiça serão saciados em sua sede de justiça, mas é importante saber também que quem está sofrendo injustiça, coloque-se no lugar de si próprio e entender o porquê dessa aparente injustiça que cada um está passando. Quando você passa pelas suas provas e diante das lições que você recebeu, você consegue superar as provas e sair das expiações, você torna-se um espírito regenerado. E os espíritos regenerados caminharão pela terra e firmarão compromisso com a verdade, onde nada mais que a verdade habitará este planeta, dentro dos corações daqueles que clamam por justiça. Clamar por justiça não envolve a vingança que muitos gostariam de ter, como está descrito no Apocalipse, que muitos daqueles que sofreram nas garras dos tiranos da terra levantam-se e levantarão-se dos seus túmulos, levantar-se-ão de suas iníquas vidas e vão querer cobrar o Cordeiro de Deus de vingança, de quererem ver logo esses tiranos pagarem por tudo aquilo que eles estão fazendo com o povo. O Cordeiro de Deus manda apenas dizer que eles esperem somente um pouco mais, até que todos os fatos sejam consumidos no planeta. Fatos esses que já estão em metade de um caminho andado, mediante a situação do qual a Terra se encontra. Das escolhas de vida de cada um, dentre crianças, jovens, adultos,
onde cada um se filiou àqueles ao qual tem afinidades vibracionais, no qual esses vínculos os arrastarão aos seus ambientes peculiares, aonde ali conviverão, mesmo contra a vontade, quando despertar das cobranças que o reino das sombras, que hoje aparentemente oferece algazarras, alegrias, oferece até uma sensação de poder, mediante aqueles que humildemente selam na cruz do Cordeiro de Deus o seu compromisso de caminhar com humildade na terra. Enquanto os ímpios caminham de uma forma arrogante, querendo humilhar aqueles que respeitaram e respeitam os ensinamentos do Cordeiro de Deus, da mesma forma com que fizeram com Jesus quando este fora-lhe colocado uma cruz pesadíssima sobre seus ombros, onde, percorrendo as vielas das cidades, ali todos humilhavam aquele que já estava humilhado por sua situação crística em sua fixação na ignorância. Assim, o Cristo de Deus, que passou por toda essa humilhação, subiu ao reino dos céus, lavou as suas vestes e convidou a humanidade a fazer exatamente o mesmo. Lavarem as suas vestiduras, manchadas com este horror de vingança, de ódio, do sangue, onde as trevas se levantaram contra todos aqueles que falam de Deus, que clamam o nome de Deus, que elevam o nome de Deus. As trevas saíram das catacumbas para atacar a luz, querendo apagar a luz com as sombras e fazendo de tudo para que a fé esfrie no coração de todos. Vivemos um momento apocalíptico onde todos os seres humanos que estão encarnados, sem exceção, são devedores das leis que regem o universo, das leis que comandam o mundo, que estão muito além do entendimento desses que hoje forjam as leis de acordo ao seu bel prazer. Lamentavelmente, esses seres que se perderam nas leis serão julgados pelas suas próprias leis, pelas leis que eles criaram para se protegerem diante desse período corrupto do qual vivenciaram, e essas mesmas leis os condenarão. Não haverá vingança maior para aqueles que souberam aguardar esse momento, que clamaram por justiça, serão saciados. E um alívio em seus ombros será sentido durante séculos, durante milênios. As suas vestiduras, as nossas vestiduras, estão sendo lavadas todos os dias. Todos os dias essas vestiduras estão sendo lavadas. Através da palavra dos Espíritos, através da lição do Evangelho do Cristo, através do firme propósito do amor, através da renúncia, aonde queremos juntar tesouros no céu. Queremos juntar esses tesouros para que possamos pagar nossas dívidas e, com isso, contrairmos alguns bens diante da eternidade, para que possamos recomeçar a nossa jornada. Os eventos próximos que a humanidade enfrenta e enfrentará
está ligado ao efeito colateral gerado pelos seres humanos. Quando nosso irmão Bezerra de Menezes alertou que o mal viria pelo ar, a forma com que foi vindo está se intensificando para aqueles com que não quiseram ouvir a palavra, não quiseram o socorro, não se deram conta do chamado dos espíritos de luz para que cada um pudesse estar preparado para esses momentos em que esses males chegariam pelo ar. De todas as formas, esses males chegaram e assombraram a humanidade. Esses vírus potencializados, das informações aterrorizantes que chegaram, e todos esses males que circulam pelo ar, ou seja, as informações, com o intuito de danificar o comportamento humano, prejudicar o caráter e prejudicar a idoneidade do ser. Através da misericórdia divina, todos quantos ouviram a mensagem que foram pronunciados por diversas antenas na Terra, alertando a população mundial, inclusive nos países mais fechados do mundo, a mensagem dos Espíritos trazidas pelo Cristo, de conforto, de cura, de uma orientação quanto ao caminho que cada um deveria seguir, para que pudessem sair em tempo de toda essa perseguição que há sobre a humanidade. E observem os irmãos que a grande preocupação de todos eles é em relação à idoneidade do ser. Seres que foram maltrapilhos no umbral, reencarnaram por misericórdia e hoje, esses que combatem a família, que combatem a fé, que querem tirar Deus, que querem apagar a luz do Cristo, esses mergulhados nas sombras vão se encontrar totalmente perturbados dentro desse tempo do qual a humanidade está vivendo. As ações dos espíritos ligados ao universo são claras. O poder dado aos homens para que pudessem mudar essa situação lhes serão tirados por força maior. A força que comanda o universo agirá sobre a Terra. A força que comanda a vida nos planetas agirá sobre as vidas aqui do planeta Terra. A força que comanda a natureza agirá sobre o planeta Terra. Muitos, milhares, milhões de irmãos estão passando por um grande funil. O mal veio pelo ar. O mal ainda está no ar. O mal ainda continuará no ar por mais um pouco tempo. Diante disso, o alerta é para que os que estão ouvindo essa mensagem possam se preparar físico-mental para que consigam superar tais dificuldades. Consigam sobreviver através do conhecimento a todos esses ataques virais, cibernéticos, até mesmo de outras origens ainda desconhecidas dos seres humanos. Apenas informando aos irmãos que, diante do plano divino, o justo, ele não paga pelo injusto. O fiel
não paga pelos infiéis. Para que vós tendes a certeza de que vale a pena a fé, todos serão alertados em sonho, para que provoquem as mudanças, quando necessárias, nos lugares onde estão. Semelhante ao que os anjos fizeram a Maria, quando Maria estava ali, grávida de Jesus, pode-se assim dizer, e a perseguição daqueles soldados em querer extirpar a vida daquele ser antes de nascer. Os espíritos de Deus apareciam em sonho a José, e José acordava abruptamente, na madrugada, acordava Maria, ajuntavam suas coisas, botavam no lombo de um burro e seguiam o caminho. Até que Jesus foi parar no Egito. Até que ele fora, depois do seu nascimento, até lá. Assim, desta forma, a providência divina fez e fará novamente, com os justos, com aqueles que testemunham o nome de Deus em suas ações, da mesma forma, auxiliando os irmãos, para que possam estarem imunizados de forma correta de todos esses males que assombram a humanidade, do medo, da insegurança e dessas epidemias virais que os homens querem propagar ao planeta. Vale o conhecimento como a fonte de segurança para as ações que cada um deve tomar. O mal, ele só age na ausência do bem. A insegurança, ela só permeia quando não há capacidade do ser em reagir. As mensagens propagadas têm por objetivo auxiliar os irmãos para que ampliem os horizontes do conhecimento, para que previnam-se mental e fisicamente, para que a sensatez os preparem para enfrentar essas turbulências em todo o planeta Terra. Lembrando aos irmãos que a voz que vem do Espírito é a mesma voz que está em vós. É a mesma forma de se comunicar que habita em cada um de vós. Os tempos chegados, da mesma forma com que da abertura dos selos do Apocalipse, da mesma forma em que os homens anseiam por conquistas de territórios, por um propósito do qual, se houvesse solidariedade, não faltariam o que eles buscam. Acreditem, os homens, os dirigentes planetários encarnados, a maior das guerras que eles enfrentam é a fome. É a fome que estará assolando as suas nações. O medo das nações que não há terras cultiváveis é de não terem como se alimentar. Mesmo havendo um plano maligno de quererem diminuir o número de habitantes do planeta Terra pela vontade dos homens, não pela vontade de Deus, do qual fracassarão
mais uma vez nessas missões holocausticas e trarão esses mesmos a julgamento diante da providência divina. Na hora certa, o desenlace desses malignos seres que egoisticamente pensam apenas na sua própria vida, ou pensam em alimentar apenas os seus, e não se importa o que aconteçam com as outras nações pelo mundo, aonde, como gafanhotos, estão invadindo territórios do mundo todo, com o propósito de produzirem alimentos. Os homens não estão atrás de ouro, nem de pedras preciosas, nem de petróleo. O drama é a falta de alimento que permeia a humanidade mediante a esses fatos tectônicos que eles sabem, porque os mesmos já foram avisados pelos próprios espíritos, que assistem essas nações, mas os mesmos, infelizmente, se desviaram de suas missões e apenas provocaram investimentos bélicos para saquear as nações do planeta Terra. A angústia pela qual alguns andam é em ver ao grau de perversidade que os seres humanos caminham na Terra, aonde a vida de um ser pode ser jogada no lixo de um minuto para o outro, apenas pela sua expressão de fé, apenas pela paz de espírito que tem, ou apenas pela vontade que tem de ajudar seus irmãos em terra. Todos quantos ouvem a mensagem, é importante resguardar a informação, pois os avisos chegarão através do ar. A mensagem se propaga através do ar. Outras questões abordadas anteriormente, ao qual os irmãos levantaram dúvidas sobre a veracidade das informações, hoje confirmadas pelas agências controladoras de informações do mundo, diante das explosões que ocorrem no Sol e de gigantescas nuvens de calor envolvidas por um campo magnético maior do que a Terra, caminhando pelo universo, do qual chegará aqui em breve tempo, para os apressados das datas, que não entendemos ainda a razão de ser, pois talvez queiram se preparar na véspera, mas na véspera não dá tempo de nada a fazer. Essas nuvens magnéticas estão impulsionando essas rochas que vagueiam, ou que vagam pelo universo, e as impulsionam aos planetas, do qual onde estão próximas. Como estamos falando do sistema solar, esses grandes planetas aqui, desse nosso sistema, estão sendo bombardeados por nuvens de meteoros. Inclusive a nossa Terra sofrerá, doravante, esses impactos em todo o planeta, em terra, nos mares,
cada vez meteoros maiores sacudirão este planeta como uma forma de sacudir a mente do ser humano, para que os mesmos parem de ser belicosos e passem a ser solidários de verdade, passem a ser humanos de verdade, para que possam migrar para a próxima geração ou próximo estágio de ascensão, sem esses saltos dimensionais que muitos, folcloricamente, dizem por aí. De todos esses campos energéticos vindos do espaço, esses meteoros, através desse campo magnético, provocarão mudanças climáticas diariamente. Não mais haverão as estações ao qual os da Terra estão habituados, não como os irmãos, até pouco tempo, poderiam contar o tempo através das estações, pelas ações do clima e as ações das vertentes humanas e terrenas. As mudanças ocorrerão diariamente, de temperatura, de mudanças ecológicas, mudanças na forma em que os seres vivos agem, nos seus instintos conforme as influências que vêm do espaço. E também influências na Lua. Aos irmãos que não prestam atenção, que não conseguem vislumbrar que o eixo da Terra está mudando, chegará o dia em que os homens procurarão o reflexo do satélite da Terra, o satélite lunar, e não encontrarão. Um campo magnético envolverá a Lua e a mesma mudará de cor constantemente, principalmente pelas ações desse campo magnético expelido pelo Sol, e muitos verão a Lua avermelhada, vermelho como sangue, alaranjada, pálida, branca e acinzentada, não prateada, acinzentada. Os homens, os seres humanos, que provocaram esse desequilíbrio na existência do planeta, nesses próximos anos, partirão todos do planeta Terra. Principalmente os falsos líderes de seus povos, aqueles que não amam os seus povos, serão excluídos de suas missões aqui, e os mesmos seguirão seus caminhos. Não cabe àqueles que ficaram aqui quererem saber desses que foram, e cabe-lhes a missão de iniciar a sua regeneração. Regeneração essa necessária para a convivência climática diária
convivência com desequilíbrio radiônico do planeta Terra, das esferas gasosas que protegem a Terra, do qual interferirá na quantidade de luz do dia e na quantidade de luz à noite pelo reflexo, quando houver no satélite terrestre. Os dias não mais terão 24 horas, não será mais medido como dia e noite. Haverá o período da penumbra em que todos olharão para o céu e não verão a luz do sol atravessar as nuvens, salvo em algumas regiões do planeta onde o índice de maldade humana não é tanto para que a misericórdia divina ali possa lhes dar o amparo necessário. Conforme já dito, o justo não sofrerá pelo injusto. O fiel não pagará pelo infiel. Medo terá apenas aqueles que não têm fé e não acreditam na misericórdia divina. Esses o medo invade-lhes as almas, eles fazem cegar a visão, eles fazem seus ouvidos não ouvir e fazem com que suas mentes não processem a informação. O motivo da angústia é claro e notório diante da decadência que o ser humano chegou, diante de tanta inteligência e de pouca inteligência aplicada na vida de cada um. O amor e a misericórdia divina agirá ao coração dos justos. Enquanto muitos ficam preocupados com certos ambientes ou certas pessoas, a misericórdia divina, ela não age com preocupação, ela age por misericórdia. Ela já protege aqueles que precisam de proteção. Limpem os vossos corações de toda raiva. Banir da mente todo pensamento maléfico para todos que querem se regenerar. Você que acredita na providência divina, na justiça divina, ela agirá em todo o planeta. Vosso irmão Agostinho.